Olá a todos, mais uma vez no nosso canal, na nossa série sobre os ensinamentos espirituais, dessa vez falando sobre evolução. Vamos lá. Pergunta feita a Kardec. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Resposta dada pelos espíritos superiores. Fica sendo espírito bem-aventurado, espírito puro. Comentário feito por Emmanuel, mentor de Chico Xavier. Por amor, os espíritos puros, os bem-aventurados, que já conquistaram a luz divina, descerão até nós quais flamas solares, que não apenas se retratam nos minaretes da terra, mas penetram igualmente nas reentrâncias do abismo, aquecendo os vermes anônimos. Isso significa, gente, que depois de nós, ou de todos os seres, se tornarem espíritos puros, né, nós não ficaremos num céu a louvar e adorar somente. Não ficaremos parados, ociosos, num céu somente a curtir. Mas nós, ao nos tornarmos espíritos puros, nós vamos auxiliar o próprio Deus na sua criação e vamos também descer para auxiliar os espíritos ainda menores, que ainda estão em fase de crescimento. E continuando aqui, ele diz: a perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente, com a subida de vários degraus evolutivos. Ou seja, a evolução faz parte do processo de perfeição. Não chegaremos a ser perfeitos se não passarmos pelos degraus da evolução. Quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para melhor. O processo evolutivo do ser humano no plano físico e no plano espiritual obedece, em tese, a 4 fatores essenciais. A saber, compreensão da necessidade de mudar. Então é necessário que nós compreendamos a necessidade que temos de mudar nos pontos onde ainda somos falhos. Conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. Então significa que para mudarmos, devemos nos esforçar, ter boa vontade e perseverança, porque a mudança não será uma coisa fácil, não será uma coisa no estalar de dedos. Ainda vamos cair muito no erro, mas se perseverarmos, se tivermos boa vontade, nós conseguiremos mudar. Firme deliberação de estabilizar a mudança. Então isso significa, como eu disse, que cairemos em erro, mas devemos estabilizar no acerto. Devemos estabilizar na mudança, e isso necessita esforço. Propósito de não retroceder na atitude mental superior, a fim de que se verticalize, em definitivo, o processo de renovação. Então é necessário que nós estejamos, firmes no propósito de mudar. Isso na nossa vida, em qualquer grau. É necessário que nós, primeiro, criemos em nossa mente e em nosso coração a vontade e a força de mudar e nos mantermos nessa vontade e nessa força. Continuando aqui, enquanto o homem não compreender ele próprio e sentir a necessidade de mudar, não sairá das linhas horizontais da acomodação
e das promessas. Então, para evoluir, gente, é necessário o autoconhecimento e conhecer também os nossos pontos fracos, não para que fiquemos estagnados nos pontos fracos, não para que fiquemos parados nesses pontos fracos, no sentido de ter autopiedade. Não. Conhecer os pontos fracos para então criar pontos fortes e, com a força interior, nós adquirirmos esses pontos melhores, esses pontos mais fortes. Então, continuando, fatores externos não o levarão a dar um passo. Então, o que nos faz dar um passo à frente é a nossa vontade interior, são os fatores internos. Amigos espirituais abnegados dar-lhe incessantes avisos, concintando a melhoria. Companheiros da romagem terrena estimular-lhe o espírito através da palavra e do ensejo ao trabalho redentor. Circunstâncias mil se desenrolarão em torno do ser, em forma de abençoadas sugestões. O homem continuará olhando sem ver, escutando sem entender, cego e surdo às benditas induções para o trabalho, o amor e a luz, justificando assim a palavra do Mestre. Tendo olhos, não vedes, tendo ouvidos, não ouvis. Isso significa, gente, que muitas pessoas passam pela vida sem entender as mensagens nas entrelinhas que a própria vida e as próprias pessoas que estão na nossa vida, ao nosso redor, nos dão. Essas mensagens servem para o nosso crescimento, mas para isso devemos entender a mensagem, devemos fazer uma autorreflexão, uma interiorização, ou seja, uma necessidade de autoconhecimento para, como aquilo que eu falei anteriormente, né? Devemos entender as nossas negatividades para então criar virtudes em nós mesmos. Nossa vida física, mental, emocional, espiritual, financeira, seja lá, vida, como eu vou dizer, de romantismo, né? Vida de casal, seja o lado que nós vejamos na nossa vida, nós temos sempre que estar analisando e entendendo as inferioridades, as negatividades, para então poder criar, no lugar dessas negatividades, positividades. Então, continuamos. É imprescindível que a luta, o sofrimento ou a assimilação da própria verdade levem-no a sentir pela compreensão a necessidade de mudar. Será este, pois, o primeiro passo, o próprio homem querer mudar. Ou seja, trocar o que não serve pelo que serve, o que não convém pelo que convém. Segundo fator, conjugação da boa vontade, do esforço e perseverança vem logo depois. Realizada a primeira etapa, compreensão da necessidade de mudar, a segunda é inevitável. Os três fatores devem se conjugar. Um deles, isoladamente, não resolverá o problema. Devem coexistir para que se afirmem e concretizem os objetivos da renovação. Alcançada a segunda etapa, é necessário suba o homem o terceiro degrau mediante a firme deliberação de estabilizar a mudança. Exemplifiquemos. Um homem adquire boa posição financeira. Se é imprevidente e mal barato os bens conquistados, perderá o que já
obtivera, confirmando a asserção de Jesus, pois ao que tem lhe será dado, lhe se dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Se esse homem, porém, tomar providências sensatamente e estabilizar a boa posição, conservando-a para o bem de todos, consolidará seu bem-estar. Com os tesouros do Espírito, o problema é o mesmo. Não basta a compreensão da necessidade de mudar, nem a conjugação da boa vontade, do esforço e da perseverança. É imperioso ter o homem a firme deliberação de consolidar a sua mudança. Então, como ele disse, existem três fatores. Você deve identificar as suas negatividades e criar no lugar dessas negatividades positividades. Mas isso não significa que você vai mudar, você vai evoluir, você vai crescer num piscar de olhos, num estalar de dedos. Com certeza nós vamos cair, entre aspas, e errar de novo. Mas é imprescindível que criemos força interior, boa vontade, perseverança, para nos mantermos no acerto. E depois de um tempo mantido no acerto, tudo fica autoprogramado, vamos dizer assim. E depois acertar será mais fácil do que errar. Então aqui ele continua. Depois então virá a quarta fase, propósito firme de não retroceder. Então depois que nós nos autoprogramarmos, fica mais fácil de não errarmos e de nos mantermos numa atitude superior e mental. A luta será grande, evidentemente, para que se efetivem esses quatro fatores. Luta que aí não terminará. Convém esclarecer. Eis que novos e diversos obstáculos surgirão. Então, quando nós crescemos num ponto, nós observamos que existe muito mais a crescer. A evolução, ela é uma constante e ela é infinita. Mesmo chegando a estágios de espíritos puros, por assim dizer, nós reconheceremos que haverá mais necessidade de coisas a fazer para progredirmos ainda mais. Então, como eu disse no início, mesmo os espíritos puros não ficam no céu somente a louvar e adorar num estado ocioso, apático. Eles entendem que necessitam praticar o amor. Então eles auxiliam o próprio Deus na criação universal e descem também para auxiliar aqueles espíritos que ainda estão em fase de crescimento, por assim dizer, pois Deus nunca para de criar espíritos. Então, continuando aqui, em resumo, quanto maior a disposição de mudar, maior a luta interior e exterior, especialmente aquela que nos leva a repetir com o apóstolo dos gentes. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores em que, depois de iluminados, sustentastes grandes lutas de sofrimentos. A errônea ideia de que se realizou espiritualmente decorre em geral para o homem do falso conceito de que os espíritos superiores carregam o fardo de nossas obrigações. Então, espíritos superiores não vão carregar o que nós devemos carregar. Eles podem nos auxiliar com conselhos, com diversos meios de nos auxiliar, mas eles não vão fazer por nós
aquilo que cabe a nós fazer. Então é uma crença irreal essa, de que eu vou entrar por uma religião e Deus vai tirar as pedras do meu caminho. Um espírito superior, um guia, um orixá, chame lá qual for o espírito, vai tirar as pedras do meu caminho. O Espírito Santo, Jesus, vai fazer isso por mim. Eles vão nos dar força para que nós mesmos possamos tirar as pedras do nosso caminho e assim evoluir. Eles não vão fazer por nós aquilo que cabe somente a nós fazer, mas eles podem nos dar força. Então é errôneo o pensamento de que vou entrar para essa ou para aquela religião e vou me livrar dos problemas. Não é assim. Vamos continuar a leitura. Os espíritos de mais alto são categóricos sobre o assunto. Os espíritos superiores não nos transferem a sua luz, mas nos fornecem valiosas sementes cujo plantio e cultivo nos pertencerão. O que significa? Por exemplo, se eu pedir paz para Deus, Ele não vai me dar numa bandeja a própria paz que eu penso. Mas Ele vai me colocar em condições de eu criar essa paz dentro de mim. Então, se eu pedir paz, vão vir mais problemas. Por quê? A paz não é algo que se dá numa bandeja, mas é algo que se conquista, que se trabalha dentro de si mesmo. Se eu pedir amor, Ele não vai me dar o amor numa bandeja. Ele vai me dar pessoas com problemas, vai me dar situações problemáticas, para que então eu plante e faça crescer e desenvolva esse amor. Na vida, tudo é construção. Construção, mantimento dessa construção, né? Vamos dizer que é plantar, regar e auxiliar no crescimento. Continuando, oportuno lembrar, igualmente, que os primeiros impulsos de renovação espiritual não nos asseguram imediata integração nos planos elevados, uma vez que a condição vibratória é fator básico para a transferência de esfera da qual depende nosso clima mental. Então isso significa, gente, isso que ele falou, significa que para que nós possamos vislumbrar as mudanças, é necessário que nós mudemos também o nosso padrão mental, o nosso modo de pensar e ver as coisas. Olhar de longe cordilheiras altíssimas não significa que tenhamos atingido seus picos nevados e belíssimos. Divisar a distância horizonte de luz não quer dizer estejamos desfrutando pela vivência os seus encantos. Não se alcança o cume de um monte com o olhar, mas com os pés. Então ele quer dizer o quê? Que é necessário trabalharmos para conquistarmos aqueles objetivos que temos em nossa mente e em nosso coração. Então é necessário eu trabalhar e eu mudar a minha atitude mental. É um conjunto, né? Mental, emocional e físico. E, consequentemente, espiritual. Então, quando eu começar a mudar, eu não vou mudar somente fisicamente. Eu não quero, eu quero e vou mudar isso aqui. Eu tenho que começar a mudar no meu mental. Essa plantação mental vai se materializar no físico. Eu tenho que manter aquilo ali, como eu disse, plantar,
regar e auxiliar no crescimento. Então, continuando, urge, pois, caminhar e sofrer, lutar e progredir, para assim integrar-nos em seus sublimes patrimônios. A evolução, o mais belo romance que o espírito humano tem a escrever, é uma caminhada que não se faz ao preço de vãs promessas, quase sempre de realização difícil. Quem se renova, evolui. Quem evolui, avança na senda do progresso. Quem progride, constrói a própria felicidade sobre as bênçãos de Deus. A cada passo do caminho, far-se-á, pois, indispensável a substituição das fantasias do ontem pelas realidades do hoje, com vistas às nossas vitórias do amanhã. Então aqui que ele quer dizer o seguinte: nós estamos na vida, né, fazendo um paralelo, desde que nascemos até o momento em que vamos desencarnar, nós estamos caminhando. E é necessário substituir as fantasias do ontem, ou seja, é necessário que não fiquemos presos no ontem, nem presos emocionalmente, nem presos mentalmente, nem presos fisicamente. Como eu disse, é necessário que criemos na nossa mente, né, no nosso mental, no nosso emocional, criemos coisas novas para a realidade do hoje, com vistas na vitória de amanhã. Continuando, amigos espirituais em geral e, em particular, entidades ligadas ao destino dessa ou daquela pessoa colaboram intensa e infatigavelmente em favor do seu progresso. O êxito do amparo condiciona-se, no entanto, à vontade pessoal do assistido, esteja ele no plano físico ou espiritual. O que isso significa? O que essas palavras significam? Que existe do lado de lá amigos espirituais a nos amparar. Porém, é um trabalho em conjunto. Nós devemos querer também e andar de acordo com os conselhos, com o auxílio desses amigos. É como aqui no plano físico eu querer tirar alguém da droga. Eu posso apontar o caminho, eu posso... Alguém que está na Cracolândia, vamos dizer assim, né? Vamos trazer para a nossa realidade de vida. Então, eu posso apontar o caminho, eu posso dar conselhos. Eu sou, vamos dizer, um amigo espiritual dessa pessoa. Eu vou dar conselho, vou apontar caminho, eu vou acalentar, auxiliá-lo com palavras, com abraço, com palavras amigas, etc. Mas ele, a própria pessoa, tem que criar na mente dele a vontade de sair, na mente e no coração, a vontade de sair daquela situação e a força interior para aguentar ficar, no caso, sem a droga, sair do clima, do ambiente onde estava anteriormente e buscar um ambiente melhor para então que ele possa mudar de condição de vida. Então é um trabalho em conjunto. Assim é o trabalho dos nossos amigos espirituais conosco. Como ele disse aqui no livro, o êxito do amparo condiciona-se, no entanto, à vontade pessoal do assistido, esteja ele no plano físico ou espiritual. É que os benfeitores de mais alto não introduzem compulsoriamente a luz da renovação em nossa cabeça. Ou seja, eu não posso colocar na cabeça da pessoa que está na Cracolândia o que eu tenho na minha. Eu só posso aconselhar, falar, acalentar, dizer palavras amigas, ajudá-lo
dar a mão nos momentos de necessidade, mas eu não tenho como colocar dentro dele o que tem dentro de mim. É necessário que ele crie na própria mente, no próprio coração, aquela vontade, aquela ideal de modificar e, como eu disse, saia do ambiente ruim, procure um ambiente melhor e aí, com o tempo, as coisas vão se estabilizando na vida daquela pessoa e ela vai progredindo, vai ter que ter força interna, com certeza, para se manter naquele progresso e não cair de novo. Vai cair, depois vai voltar e acertar de novo, até se manter autoprogramado, como eu já disse anteriormente, né? Vai se autoprogramar e manter num estado melhor. E aí sim ele consegue galgar um degrau ainda melhor. Dando esse exemplo da pessoa no mundo das drogas, mas esse exemplo não serve só para quem está no mundo das drogas. Esse exemplo serve para todos nós que queremos mudar, queremos evolução. Evolução financeira, evolução emocional, evolução mental, evolução espiritual, evolução no relacionamento. Então eu devo criar na minha mente e no meu coração aquele estado mental e emocional de mudança. Devo sair dos ambientes que me levam ao passado e buscar um ambiente melhorado para mim, um ambiente melhor para o meu ideal. Me manter nesse ambiente, posso cair? Sim, mas vou voltar e acertar de novo e me manter nesse ambiente até que eu esteja autoprogramado para então se modificar. A mesma coisa para quem quer mudar, por exemplo, o corpo físico. A pessoa está acostumada a comer somente besteira, somente coisas que vão fazer mal para o seu físico. E ela quer mudar. Então ela tem que criar um ideal mental, um ideal emocional, ou seja, criar um ideal, criar uma vontade, largar, deixar de comprar e largar os ambientes em que antes ela era chamada a comer coisas negativas para o seu físico, buscar uma alimentação melhor, buscar uma vida de exercícios para colocar o corpo em ordem. Isso tudo leva tempo e esforço. Mas depois que ela se autoprograma, depois que ela já passa um tempo, né? Cada pessoa vai ter o seu tempo de adequação. Então, depois que ela passa um tempo naquele ritmo, vamos dizer assim, o corpo dela funciona melhor. E ela consegue manter aquilo ali melhoradamente, vamos dizer assim, porque ela já está autoprogramada. Então nós somos autoprogramáveis no nosso estado físico, mental, emocional e, consequentemente, espiritual. Nós podemos mudar, progredir, evoluir. Continuando e finalizando, algumas vezes o tédio, seguido do desejo de orar e servir em nome da fraternidade, constitui auspicioso sintoma de transformação íntima. Eis que, nos processos evolutivos humanos, as alterações da alma por substâncias diferem das mudanças exteriores quase sempre convencionais. Cada alma viverá um processo individualíssimo de transição e integração com Deus. Então, o que ele diz aqui é o seguinte: cada alma, cada ser tem um processo individual de automodificação, de autoprogramação. A minha autoprogramação,
A minha programação não vai funcionar de repente para você, para o outro e para o outro. Cada um tem que criar em si um estilo de se autoprogramar. A dor responde, via de regra, mais do que o próprio conhecimento, pelo maior número de almas que despertam, em definitivo, para as eternas verdades. Então ele diz aqui, finalizando, que muitas vezes as pessoas mudam através da dor. Por quê? É como se fosse um caminho que você tem que andar no meio do caminho. Do lado direito existe espinho, do lado esquerdo existe espinho. Se você pender para um lado, o espinho vai te causar dor e forçar você para o meio. Se você pender para o outro lado, o espinho te causa dor, te força para o meio, para te manter no meio do caminho de novo. Então assim é a vida. Muitas vezes os espinhos estão querendo nos manter no meio do caminho. Nos manter no nosso foco. Mas muitas vezes também nós somos rebeldes e não aceitamos que devemos mudar. E por isso vivemos pendendo para um lado ou para o outro e nos ferindo cada vez mais. Espero que esse vídeo tenha sido de agrado a todos, possa servir como um aconselhamento para o crescimento espiritual e evolução de cada um. Muita paz.